Os números em todo o Brasil são chocantes. Só aqui em Alagoas, este ano, foram realizados cerca de 350 exames de conjunção carnal no IML. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Caramujos africanos invadem Maceió. A população deve ter cuidado com esse molusco que transmite doenças. Mais lixões são fechados em Alagoas. Até sexta que vem, todos devem ser encerrados aqui no estado. E o CSA encara amanhã o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. O azulão promete manter a boa fase. Agora no Jornal do Estado. Por conta das obras do viaduto na antiga rotatória da Polícia Rodoviária Federal no Tabuleiro do Martins, o trânsito no local vai sofrer mudanças a partir de amanhã. Ao vivo, mais informações com Júlia Oliveira. Boa noite, Júlia. Qual a modificação? Olá, Sabrina. Boa noite a você e aos nossos telespectadores. A principal modificação, Sabrina, será a interdição da faixa azul aqui em frente ao Atacadão e a opção justamente pelas vias de acesso que ficam em frente ao supermercado. Inclusive, o ponto de ônibus será transferido aqui para frente do supermercado Atacadão. Quem vai nos explicar melhor como vai funcionar o fluxo de veículos é a supervisora de operações da SMTT, a Rose Caroline, que está aqui comigo. Rose, como é que vai ficar esse trânsito aqui, esse trecho de 250 metros em frente ao supermercado? Boa noite. Boa noite. Em virtude da construção do novo viaduto que vai ser feito ali na antiga rotatória da PRF, estamos com esse trecho de 250 metros sinalizado. As vias serão estreitadas para a esquerda. A via que é a faixa azul, ela será desativada temporariamente. Irá circular todo tipo de veículo. Os ônibus irão circular na via alternativa, que é essa aqui da Durval de Góes Monteiro, que fica em frente ao supermercado. E o fluxo seguirá normalmente. Agora, por quanto tempo haverá essa interdição? É bom sugerir também outras vias de acesso? Sim. A obra se inicia amanhã e o prazo para a conclusão será realmente quando o viaduto for finalizado. Então, os cidadãos terão que se habituar com esse novo percurso, novas vias alternativas. Uma alternativa seria pegar aquela via do Distrito Industrial e sair na via expressa. Agora, as equipes da SMTT estarão aqui para dar orientação nesse primeiro momento? Sim, estaremos com viatura durante todo o dia aqui nesse trecho. Com relação a esse espaço aqui, que é a via de acesso do supermercado também, vai haver a mudança do ponto de ônibus, é bom o pessoal ficar atento? Sim, haverá a mudança do ponto de ônibus, que não vai ser tão significativa, ele somente será recuado para essa via aqui onde nós estamos, que é em frente ao supermercado. Ok, Rose, muito obrigada pelas informações. É isso aí, Sabrina, mudanças, e aí o pessoal deve ficar atento para não haver outros problemas e transtornos aqui na região. Eu volto com você no estúdio. Júlia, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você e um bom final de semana. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aqui em Alagoas, como no restante do país, os casos se repetem, envolvendo principalmente agressores que convivem com as vítimas. Só este ano já foram quase 350 exames de conjunção carnal realizados pelo IML. Os agressores quase sempre estão dentro de casa, possuem a confiança da vítima, criança ou adolescente. Nas denúncias que foram ofertadas ao Disque 100, essas denúncias chegam 50%, mais de 50%, todos os agressores estão no seio familiar. Muitas vezes são parentes, padrastos, outras vezes são vizinhos, que aí sempre estão frequentando a casa da vítima. Em Maceió, o bairro do Benedito Bentes foi a região com a maior incidência de casos de violência sexual infantil em 2017. Somente de junho do ano passado até agora foram 10 casos. 6 vítimas eram crianças, 4 eram adolescentes. Em um dos casos, o pai sequestrou a filha de 12 anos e a estuprou em um canavial. Os dados do Instituto Médico Legal apontam que foram realizados 343 exames de conjunção carnal por suspeitas de violência sexual aqui em Maceió e também em Arapiraca, em vítimas de 0 a 17 anos.
Isso de 1º de janeiro de 2017 a 16 de maio deste ano. De acordo com as estatísticas do Núcleo de Apoio Psicossocial de Alagoas, a maioria das vítimas é formada por meninas de 0 a 12 anos. Os números preocupam e podem ser maiores. Muitas vezes tem medo até de relatar, de denunciar, porque como encontra-se no seio familiar muitas vezes, então se ele denunciar, ele não sabe o que é que vai sofrer do provável agressor. Então, diante disso, realmente esse número tende a ser maior. Em muitos casos, as vítimas têm medo de relatar a agressão sexual justamente porque o agressor é um familiar. Esse é um dos maiores problemas, né? A criança, que é a parte vulnerável, que é a parte mais prejudicada e normalmente fica sozinha na situação, porque está acontecendo o abuso, a exploração, e ela muitas vezes não é acreditada. Os órgãos de proteção à criança e o adolescente lembram que a população não deve se calar diante de suspeitas. É preciso denunciar, a gente tem o Disque 100, que é uma maneira gratuita, tá? É uma maneira sigilosa. Nós temos o 181 da Secretaria Estadual de Segurança Pública, nós temos a OAB, que pode denunciar pelo telefone da OAB, ou ir até a OAB, que garantimos o sigilo. Tem o Ministério Público Estadual, então tem diversos canais que a vítima pode denunciar e buscar ajuda a todo momento. Só reforçando, você pode ligar para o Disque 100 ou para o 181. Denuncie, nós não podemos nos calar diante de um crime desses. Mais lixões encerraram hoje as atividades aqui em Alagoas. A meta é fechar todos até a próxima semana. Uma vitória de todos que lutam pela saúde das pessoas e pela preservação do meio ambiente. Os vídeos mostram o encerramento dos lixões de Japaratinga, Porto Calvo, Matriz de Camaragibe e São Luís do Quitunde na manhã de hoje. A ação foi coordenada pelo Ministério Público de Alagoas. Eu quero dizer ao povo dessa região que me orgulho de compromisso em pleno século XXI ter sido acordado e cumprido. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 97 lixões foram desativados em Alagoas desde 2015. Até o final de maio, mais 5 terão suas atividades encerradas, totalizando 102 vazadouros públicos. Ainda de acordo com a SEMAR, o próximo passo é o desenvolvimento dos programas de coleta seletiva e de recuperação das áreas degradadas, que já funcionam com sucesso em outros municípios do estado. Nós precisamos proteger e preservar o meio ambiente, mas precisamos recuperar aquela área ambiental que sofreu tanto dano durante tantos anos. E o mais importante, nós precisamos investir em educação ambiental. A sociedade precisa fazer dar a sua colaboração, na verdade, e entendendo que não é só o poder público que vai ser responsável pela cidade limpa. O secretário explica que todo o lixo das cidades alagoanas será enviado para 4 aterros sanitários, localizados em Maceió, Craíbas, Pilar e Olho d'Água das Flores. Ele diz ainda que a preservação do meio ambiente e com a saúde pública. Lixão a céu aberto é um local de contaminação, é um local de poluição dos rios, que por vezes esses rios são utilizados para abastecer problemas muito sérios que os alagoanos enfrentaram. Então, é um ganho histórico para o nosso estado esse encerramento dos lixões. Mais intensidade que eles estão de volta. Vários bairros de Maceió registram a presença do caramujo africano. O molusco, que inicialmente foi trazido para cá para ser uma alternativa ao escargot, pode transmitir doenças graves. Tempo frio, área cheia de mato, ambiente ideal para a proliferação de caramujos. Há 2 meses, os moradores da Rua da Paz, no conjunto Santo Onofre, em Cruz das Almas, enfrentam a invasão das casas. São muitos caramujos, principalmente a boquinha da noite, que ele sai e fica aqui. O meu marido virou agora um caçador de caramujos. Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses veio conferir a situação na manhã desta sexta-feira. Pelo horário, com o sol já forte, poucos caramujos foram encontrados. A maioria estava escondida. De sempre, como se fala, o sol mais fraco ou aquele período que está nublado ou na parte que eles estão mais escuro, que não bata sol diretamente, já que eles não gostam do sol. O aparecimento dos caramujos causa medo nos moradores. Porque eu tenho meus netos, são tudo pequenininhos, né? Gosta de pular pelas barreiras aqui e a gente está muito preocupado com isso. O receio é justificado. Esse molusco pode conter parasitas causadores de graves doenças.
A gosma que ele solta ao andar, ele pode vir a liberar 2 tipos de vermes, né? Um que causa meningite e outro que causa problemas abdominais. Então recomenda-se que ninguém toque com esses caracóis com a mão limpa, né? Que se for coletar, colete com uma luva, um saco plástico, protegendo a mão, para poder fazer o manejo de controle deles. A rotina do seu Severino é essa: tirar os caramujos de dentro de casa, cavar um buraco e enterrar os moluscos. Então quando eu encontro eu vou pegando e vou trazendo, né? E vou enchendo, vou botando no buraco, tapando, né? Mas esse é só um paliativo. O biólogo do Centro de Controle de Zoonoses orienta as principais ações para eliminar os caramujos. A abundância dos caracóis está vinculada diretamente à não manutenção dos terrenos. Então eles têm que ser limpos periodicamente. Limpos e a capinação. Fazendo a capinação, então, reduz muito a incidência deles. Os agentes de endemias de Maceió decidiram hoje deflagrar greve por tempo indeterminado. Eles cobram 15% de reajuste salarial, além de melhores condições de trabalho. De acordo com o Sindicato dos Agentes de Saúde de Alagoas, a categoria optou pela paralisação até que a Prefeitura apresente uma proposta. Já na próxima segunda-feira, os servidores públicos municipais vão se reunir para uma assembleia com indicativo de greve após o município acenar a impossibilidade de reajustar os salários. Em nota, a Secretaria Municipal de Gestão informou que analisa a capacidade financeira para buscar atender às reivindicações sem comprometer a pontualidade do pagamento da folha salarial. E veja daqui a pouco, uma pesquisa da FEComércio mostra que pelo menos 61 mil maceioenses estão inadimplentes. E você vai ver também, CSA joga amanhã contra o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro.